O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo e a pobreza está diretamente associada à população negra. Mesmo não sendo um assunto novo, é preciso achar soluções para acabar com essa desigualdade. E uma dessas possibilidades, uma dessas iniciativas é e pode ser a educação financeira. Mas afinal, será que as escolhas financeiras de cada um podem impactar no bem-estar de toda uma população? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Olha, estimular as pessoas a verem o dinheiro como aliado é um passo fundamental para tornar possível a emancipação financeira da população negra. Tendo em conta a importância do tema, eu estou recebendo aqui nos estúdios a presença agradabilíssima da educadora financeira e fundadora do GP Finanças, Mônica Costa, e o fundador e diretor de estratégia corporativa do movimento Black Money, Alan Soares. Bem-vindos. Obrigado pela presença. Um prazer. Obrigada, José. Prazer estar aqui. Eu também, estou muito feliz de tê-los aqui conosco. E já começo fazendo uma provocação a você. A gente está falando de educação financeira, mas, afinal de contas, o pobre tem dinheiro para fazer educação financeira? Eu gosto dessa provocação, especialmente porque eu falo para mulheres negras, Sim. que é a população que está na base da pirâmide socioeconômica, e durante muito tempo esse foi um olhar. Se não tem dinheiro, para que cuidar disso? Pois é. Mas o que a gente propõe é justamente o contrário, que você aprenda a lidar com o dinheiro que chega para você, para que ele possa, de fato, te atender nas suas principais necessidades. A gente vive em um país em que há muita pobreza e a falta de educação financeira tem sido uma das estratégias para manter essas pessoas nesse lugar da pobreza, Aprender a lidar com o dinheiro, entender as estratégias, vai nos ajudando a mudar um pouco esse cenário. É importante, então, saber fazer Essencial. uma boa gestão do seu dinheiro. Sempre. Afinal de contas, Alan, qual é a importância da educação financeira? Bom, quando a gente começa a utilizar o dinheiro de maneira correta, nós conseguimos organizar a nossa vida financeira pessoal e, obviamente, isso vai refletir também no coletivo. Quando nós pegamos a renda das pessoas mais ricas do Brasil, ela é equivalente, na verdade, ela chega a superar o coeficiente financeiro das mulheres negras do Brasil. O 1% das pessoas mais ricas do Brasil excede em dinheiro das mulheres negras. Quando a gente começa a pegar esse grupo feminino com pouco dinheiro, com poucos recursos, se elas não soubessem também como organizar as finanças delas, nós teríamos, então, crianças que estariam fora das escolas, crianças que não conseguiriam se manter e, obviamente, se daria um caos social. A preocupação da organização pessoal, obviamente, ela vai refletir no coletivo por conta disso. Que maravilha. Olha, mas esse não é o único dado interessante. Vamos a mais dados. A pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, divulgada em 2022 pela Ambima, mostrou que apenas 29% dos brasileiros autodeclarados negros investem seu dinheiro em produtos financeiros. Já 63% responderam que não guardam dinheiro de forma alguma. A pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a FGV, mostra que 35% dos entrevistados negros estão inadimplentes, enquanto o endividamento entre os brancos é de 24%. O levantamento ainda revelou que pretos e pardos comandam 51% das pequenas e microempresas do país. Destes, 72% estão faturando menos no pós-pandemia. E mais, 21% dos negros têm entre 60% e 90% do faturamento de seus negócios comprometidos com dívidas. Mônica, se a maioria dos negros estão comprometidos com as dívidas e se o dinheiro está curto, como é que a gente faz educação financeira? Pois é, eu acho que é importante a gente salientar, Zé, que essa situação ela se dá porque existe um sistema que paga menos para pretos e pardos. A população negra está na base da pirâmide socioeconômica e os homens negros e as mulheres negras ganham, em média, 30% a 40% menos que um homem branco ou uma mulher branca fazendo a mesma coisa. É bastante difícil equilibrar essa balança, é muito difícil que a gente consiga manter uma família, por exemplo, ganhando menos, para que a gente possa sustentar essa família com tudo aquilo que é necessário e as dívidas tendem a chegar. E que a educação financeira é uma estratégia para que ela possa diminuir um pouco essa desigualdade. Como é que a gente resolve esse problema, Alan? A reflexão trazida quanto ao problema social ela é importante,
Porque nós, como sociedade, devemos começar a cobrar. Por que mulheres ganham de forma diferente que homens, mulheres brancas ganham diferente de homens brancos, e também porque pessoas do grupo, da comunidade negra, ganham de forma diferente. Isso é uma reflexão social que tem que ser feita tanto ao poder público, tanto também às entidades privadas. Quando nós colocamos o campo dos empreendedores negros com menor faturamento do que os empreendedores brancos, isso também é um reflexo do racismo estrutural. Porque o que acontece? A comunidade negra gera dentro da comunidade, conforme dinheiro circulando, cerca de 1,9 trilhão de reais. Contudo, esse dinheiro ele sai muito rápido da comunidade, porque nós não somos os donos do meio de produção. O que acontece? Nós trabalhamos, ganhamos esse salário, só que automaticamente isso é pago no aluguel de uma casa, ele é pago no açougue, que você vai ter que comprar carne, você vai ter que comprar arroz e feijão, só que o dono desse meio de produção, quem provém todos esses recursos, é um outro grupo racial. Então, automaticamente, quando esse dinheiro entra na comunidade negra, que já é em menor percentual do que entra na comunidade branca, ele automaticamente sai. A gente não tem esse fator multiplicador. E quando o senhor me pergunta, professor, qual é a solução para isso ser feito? Tem uma solução? Política pública. Política pública. Por isso que é necessário refletir em quem nós iremos votar e também como nós iremos cobrar essas pessoas que foram eleitas por nós, quais são as políticas que vão ser feitas, como é que nós vamos utilizar o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento, para empoderamento negro. Aliás, tem essa discussão do desenrola, né? O governo está tentando construir uma política pública para resolver o problema dos endividados, que são a maioria das pessoas. Você acha que isso é importante para essa questão? Importantíssimo a questão de como eu consigo solucionar o problema desses endividados. É importante também como é que eu consigo formular uma política pública, que eu consiga fomentar o empreendedorismo sem utilizar juros tão altos como estão atualmente, como é que eu consigo fomentar negócios e inovação também no Brasil, utilizando todas as camadas populares, pessoas negras e pessoas brancas, homens e mulheres. Olha, sabendo que a maior parte dos pequenos e microempreendedores no país são negros, o Mercado Livre e Mercado Pago se uniram, criando um curso que traz mais apoio e inclusão financeira aos afroempreendedores. Convido vocês para conhecerem o projeto. O Mercado Livre tem um papel fundamental na transformação do ecossistema, em democratizar cada vez mais o e-commerce e dar mais acesso de dinheiro à população, aos vendedores. Quando a gente fala de afroempreendedorismo brasileiro, é um público diferenciado, que não tem acesso 100% à informação, que mal tem acesso à internet. Então, como eu consigo educar? Através da plataforma, através de um curso, dando informação. A ideia do projeto surgiu a partir da experiência de empreendedores que já estão dentro da plataforma e de alguma maneira de como aproveitar esse conhecimento desses empreendedores que já estão e operam aqui dentro do Mercado Livre e do Mercado Pago, junto com os nossos parceiros afroempreendedores e que também operam dentro da plataforma. Nesse sentido, o curso ele é essencial para conseguir fazer com que esse afroempreendedor tenha cada vez mais informações e capacidade de conseguir crescer de maneira escalável e sustentável. A Quilombo Cultural nasceu na pandemia, num período onde eu tinha uma marca, ainda tenho, que é o Missoró. E nesse período da pandemia, ela simplesmente faliu. E nós pensamos em se adaptar e entrar no e-commerce. Quando já foi abrindo os comércios, nós tivemos a ideia de abrir a loja colaborativa, a fim de acolher também as outras empreendedoras que estavam passando pelo mesmo período que a gente. Eu tenho a consciência de que quando a gente começa a empreender, a gente não começa a empreender com a informação. A gente começa a empreender por necessidade. Então eu sabia que eu não tinha todas as informações, por mais que eu tivesse um tempo de bagagem e já tivesse muita experiência na pele, é sempre bom a gente se formalizar, aprender da forma certa e da melhor forma para que o negócio tenha longevidade. Quando a gente fala de representatividade, por exemplo, 45% da população do Mercado Livre Brasil são de pessoas negras. 20% de liderança e 10% em alta liderança. Então, isso é diferencial. E quando a gente fala dos vendedores da plataforma, por exemplo,
do Mercado Livre não é diferente. Então, acho que é o nosso papel conseguir conectar essas pessoas, porque elas existem e a gente percebe que o afroempreendedorismo está crescendo a cada dia, mas ele precisa ser fomentado. A educação financeira foi fundamental para o desenvolvimento da empresa. Eu acho que sem isso não tem como a gente crescer, ampliar, sem ter uma boa educação financeira. Eu penso assim, que o básico bem feito muda vidas. A nossa ideia é que a gente consiga tratar de temas como planejamento, precificação, crescimento digital, para que o empreendedor seja focado em fazer o melhor que ele puder do negócio dele. O impacto que a gente gera na sociedade ele é gigante. Milhares de famílias sobrevivem da venda que acontece dentro do Mercado Livre. É o nosso foco. Cada vez democratizar, fazer com que ele entenda mais de e-commerce. A gente acompanha o crescimento dessas pessoas dentro da plataforma e vê que, de fato, elas conseguem vender mais, que é o mais importante, e trazer mais capital para suas vidas e para sua empresa, para o seu negócio. Autonomia, fortalecimento, resistência, acho que faz parte de tudo isso. O modelo de economia já é preto, já é nosso, mas agora a gente quer mais dinheiro e está mais estável financeiramente. Então eu espero que as pessoas tenham esse olhar e consumam da gente o ano inteiro também. Agora, Mônica, nós vimos uma história bonita de sucesso, mas, sobretudo, uma intervenção e uma contribuição do ambiente corporativo. Ajuda? Claro. A gente precisa entender que o empreendedorismo também tem uma presença muito forte da mulher negra, né? Nós somos a maioria das empreendedoras no país. Mas o que nos falta realmente é esse outro passo. O mercado, o corporativo, precisa olhar para esse aspecto para que a gente tenha espaço realmente para crescer. E essas plataformas precisam existir para dar visibilidade, especialmente para o empreendedor. Como foi dito, não temos todas as informações. A gente passa a empreender por necessidade porque o mercado, a estrutura nos paga muito pouco, então a gente vai empreender porque aquele salário não paga as nossas contas e a gente vai para esse lugar tendo um talento, um potencial. Eu costumo falar, inclusive, das pretas de ganho. A gente traz esse conhecimento ancestral. A gente sempre teve esse potencial e essa estratégia que já é usada ancestralmente, secularmente, sempre foi um caminho que nós buscamos para nos livrar desse sistema que nos oprime, especialmente através do poder econômico. Então, saber vender, saber fazer negócio, nós sempre soubemos. O que a gente precisa é de espaço e de respeito para que esse negócio possa realmente crescer e vingar. Mas tem uma dimensão importante, não é, que também ancestralmente nós sempre conduzimos, que é justamente, não é, pensar em rede e agir em rede na gestão dos nossos recursos econômicos. É isso o Black Money? O Black Money, em teoria, ele seria justamente a ideia de manter os recursos dentro da comunidade negra. O Garvey ele já vinha com essa ideia de manutenção do capital dentro da comunidade negra. Por exemplo, eu quero contratar uma educadora financeira. Contrato a Mônica. Por favor. A Mônica, de repente, agora ela quer fazer vídeos para o conteúdo dela. Ela vai e contrata uma agência que os proprietários sejam negros. Também o cameraman, poderão contratar o redator, quem vai editar, que também os profissionais eles fossem negros. E quando foi feita a pergunta para a Mônica, as instituições elas também devem fazer isso? Mesmo que não sejam instituições negras, instituições brancas, devem, tanto pelo compromisso ético e também pelo compromisso financeiro, porque diversidade nas empresas já foi comprovado que aumenta a lucratividade em até 33%. Só pelo desafio ético e moral, elas já deveriam fazer se elas desejam um país mais justo. Então eu vou convidar vocês para conversar mais sobre isso no nosso próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos falando de dinheiro. A educação financeira é uma ferramenta primordial para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento social e econômico do país. Estou recebendo duas pessoas que entendem do assunto. A Mônica Costa, educadora financeira e fundadora da GP Finanças, e o fundador do movimento Black Money, Alan Soares. Agora, Mônica, por que
que o brasileiro, e sobretudo os negros, têm uma dificuldade não só de falar, mas de trabalhar com o dinheiro? Esse comportamento, ele advém de um histórico, né? Durante muito tempo nesse país, a população negra ela foi tida como mercadoria. E isso faz com que a gente se desconecte um pouco dessa relação. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o dinheiro, a gente está naquele lugar de não ter o dinheiro. Menores salários, temos as piores condições, as maiores situações de vulnerabilidade. A gente acaba aprendendo a lidar com outras situações e o dinheiro não é uma coisa que esteja muito comum, né? Não está na mesa. E como educadora financeira, uma das coisas que eu insisto o tempo todo é que a gente precisa falar sobre o dinheiro. Especialmente porque é só quando a gente entende como é que o dinheiro chega para a gente que a gente vai poder exigir, por exemplo, do nosso empregador que ele nos pague igual àquele nosso colega não negro. Porque a falta de conversa, a falta de comunicação sobre essa condição também vai nos mantendo sempre nesse lugar, né? Da exclusão e da marginalidade. Ô Alain, tem uma discussão aí toda hora que o rico já aprende a contar dinheiro no berçário. Você acha que ser pobre ou ser rico é um limitador para você ter essa habilidade para gerir o seu dinheiro? Olha, eu não chamaria de limitador, mas eu diria que o indivíduo que ele é rico, ele já começa nessa corrida na metade do caminho. O primeiro porque ele já tem os recursos. Sim. O segundo que como o pai dele ou a família dele já amealhou esses recursos ao longo do caminho, ele já aprendeu a lidar com esses recursos, esse conhecimento ele vai ser passado. Então, enquanto um indivíduo médio ele está ganhando dinheiro para sobreviver, esse indivíduo que já nasce com dinheiro, ele nasce com a ideia de que, olha, você tem que aumentar o patrimônio. Então, nesse campo da mentalidade, de como vai ser construída a relação com o dinheiro, ela muda muito. Vamos convidar para a conversa a analista de alocação e fundos da XP e professora na XP Educação, Clara Sodré, que hoje estimula e ensina outras pessoas a encontrarem sua liberdade financeira através de bons exemplos e educação. Seja bem-vinda, Clara. Muito obrigada, pessoal. Agora, Clara, como é que você virou uma analista, né, da XP? Conta para nós. Sou natural da Bahia, natural da cidade de Camaçari, uma cidade que ela tem o polo petroquímico. A minha saída de Camaçari, ela tem relação com uma crise financeira, a crise de 2014, 2015. Eu trouxe toda essa questão da origem, porque quando eu saí da Bahia para morar em Santa Catarina, foi por uma empresa que me acolheu nessa ocasião, em 2015, e a partir disso comecei a construir minha vida. Nenhuma ligação com o mercado financeiro, nenhuma ligação com a educação financeira. Onde isso começou? Isso começou quando eu voltei para a faculdade, e a partir disso eu comecei a ver que não adiantaria eu simplesmente buscar a minha liberdade sem entender como eu ficaria no futuro. Então eu tive a oportunidade de entrar no banco, na parte do atendimento. Foi aí que eu comecei a olhar para o mundo dos investimentos, tirar algumas certificações, tive a oportunidade de entrar na assessoria de investimentos e posteriormente aqui na XP. E por que hoje eu estou olhando para fundos de investimentos, tá? Porque tudo no fim do dia se conversa. É onde o dinheiro está hoje em dia, é onde o dinheiro circula. Então o que nós precisamos como população, primeiro, é entender essa estrutura e entender por onde o dinheiro circula nessa estrutura para, a partir disso, começar algum tipo de movimentação. Agora, o negro tem dinheiro para fazer aplicação de investimento nesses espaços aí tão complexos? Para o negro que não tem um dinheiro além da média do salário mínimo? É possível, é acessível e é necessário que haja essa educação, essa parte de entender dos diferentes tipos de investimentos. Só que não é simples assim, com R$100 eu começo a investir. Não, é necessário entender primeiro que vem a reserva de emergência, o que tem logo na sequência, como funciona o mercado. Então, a população negra ela pode começar a investir, mas antes de necessariamente começar a investir, ela precisa entender todo esse funcionamento e por isso vem a necessidade de ter mais educação financeira e a educação financeira focada para a população negra. Muito bem. Clara, querida, obrigadíssimo pela gentileza da sua participação e que muito em breve a gente possa ter todos os negros fazendo investimento em todo o mercado financeiro e aumentando e fortalecendo o seu rico dinheirinho, tá bom? É super importante como ter esse esforço não só para combater, mas falar mais sobre o assunto, para as pessoas entenderem o que temos de desafios para a partir disso transformar. Obrigada pela oportunidade, pessoal. A Clara trouxe um assunto importante que é em relação à crise.
Investir no Brasil não é fácil. Se a gente vier pegar a história financeira do Brasil, então com o Sarney nós tínhamos hiperinflação. Então, até no contexto de fazer investimento, as pessoas estavam muito numa condição de eu ganho meu dinheirinho, peguei meu salário, eu já vou correr para o mercado para poder comprar comida. Porque, de repente, daqui a 15 dias, com o dinheiro que eu consegui ganhar aqui, eu não consigo comprar comida de novo. Então, a gente tinha um contexto de hiperinflação. Na questão do Collor, que quando já estava com a questão de inflação um pouco menos conturbada do que na época do Sarney, o Collor fez o confisco da poupança dos indivíduos. Então, tem todo aquele campo do receio também. Então, tem todas as implicações quanto à questão da desigualdade social, mas também o quanto que o Brasil é um país complexo em relação aos investimentos e à estabilidade da moeda. Ainda estamos num país que, no momento, atravessa uma inflação de quase 14%. Temos um cartão rotativo que cobra até 500% de juros, um cheque especial, né, que quebra as pernas de todo mundo e um preço lá na gôndola do supermercado nas alturas. Como é que a gente vai poupar desse jeito, Mônica? Que a educação financeira, ela tem que surgir na nossa vida, especialmente como uma estratégia social. Nós não vivemos num país que nos estimula a investir. É exatamente isso. As taxas de juros de cartão de crédito, a inflação que ainda existe, elas são muito altas. O consumo leva todo o nosso dinheiro. E quando a gente começa a investir, especialmente dentro dessa linha da educação, o retorno ele é muito pequeno. Não é estimulante investir nesse país, especialmente para quem tem baixos salários. Mas é necessário, como a Clara bem disse, é fundamental que a gente desenvolva esse hábito. A gente se acostumou, por exemplo, a pagar o cartão de crédito com taxas de juros altíssimas. Vamos aprender a guardar esse dinheiro, comprar à vista, e isso é estratégia de educação financeira. Comprar à vista e talvez esse valor que eu estou entregando para o cartão de crédito todo mês seja o início dessa minha vida, né, de investidor. Então, é desafiador, mas é extremamente necessário, porque só quando a gente entender que nós precisamos de uma mentalidade investidora e não consumidora, é que a gente começa a mudar esse jogo. Olha, muitos especialistas têm buscado, através da educação, ajudar pessoas negras a encontrar o equilíbrio financeiro. A equipe de Negros em Foco foi conhecer a Vânia Santana, educadora financeira que tem ajudado a mudar vidas. Vamos conhecer e acompanhar. Eu tenho 60 anos e há cerca de 5, 6 anos atrás eu comecei a me preocupar com o meu pós-carreira. Eu estive por mais de 3 décadas no mundo corporativo. Em 2019, eu me defini como uma educadora financeira. E aí a gente vai para fora, né? Ver dados, mulheres negras na base da pirâmide, com renda menor, sendo chefes de família, sofrendo violência doméstica e feminicídio em maiores níveis que mulheres brancas. Então, para mim, ficou muito óbvio que era este o público que eu queria me dedicar. E que, com certeza, no meu entendimento, esse público tem um poder multiplicador muito potente. O meu entendimento de quanto a educação financeira é transformadora e necessária para todas as pessoas, mas especialmente para as pessoas pretas, como ferramenta de transformação, de emancipação, de liberdade, e de construir novas histórias para quem vem depois de mim. Buscar nossa força ancestral, derrubar crenças negativas de o dinheiro não é para mim, eu nasci pobre e vou morrer pobre. E eu não falo aqui de construir o primeiro milhão, eu falo de construir vida digna e em bloco. Eu sou Vânia Santana, educadora financeira e coach, esse é o meu pós-carreira. E o meu público-alvo são mulheres negras. Muito obrigada por confiar no meu trabalho. Olha, ela está trazendo para a gente essa necessidade e também essa conexão, né, de que, para nós, finanças, ancestralidade, luta, resistência, está tudo junto e misturado. É isso mesmo? Com certeza. Existe uma diferença entre educação financeira e educação de mercado. Educação financeira ela precisa de contexto. E educação de mercado, eu simplesmente quero vender um produto. Então, um exemplo bem simples. Quando dizem que é melhor você alugar um apartamento do que você comprar um apartamento.
para determinado grupo isso realmente funciona. Para um grupo que pode pegar dinheiro subsidiado e taxas de juros subsidiadas no Minha Casa Minha Vida, é melhor você comprar sua casa, que você, no valor que você pagaria de aluguel, você estaria comprando uma casa financiada. E é por isso que é necessário contexto. Não existe uma fórmula de boa educação financeira que vai servir para todo mundo. Vai depender do contexto de cada indivíduo. Mônica, no contexto que nós nos encontramos, nós temos essa discussão da educação financeira dentro da grade curricular. Isso é bom? Isso ajuda a gente a dar esse salto para diante? Ajuda, Zé. Estar na grade curricular e permitir que essas crianças já comecem a entender como é que o dinheiro pode ser algo importante, né, para a condição de suas vidas é fundamental, até porque é nesse momento que a gente começa a projetar para onde a gente quer ir na vida. Entender a importância do dinheiro e da educação financeira nessa trilha é fundamental, porque às vezes a gente olha adiante, tem sonhos, né? Mas a gente não tem a menor ideia de como é que a gente vai construir esse lugar. E a educação financeira, ela traz estratégias que te ajudam a fazer escolhas que garantam que aquele sonho que está lá adiante se concretize de fato. Então, é fundamental. Eu queria até adicionar um ponto importante, professor. Quando a gente fala das desigualdades sociais, o racismo em si, só o fato de pessoas negras ganharem de forma diferente de pessoas brancas, isso traz um desafio econômico muito sério. Então, a gente está falando praticamente de uma diferença de 800 bilhões no PIB brasileiro se pessoas negras e pessoas brancas ganhassem da mesma forma. Não quer dizer que vai melhorar só a vida da pessoa negra, vai melhorar a vida no Brasil, que vai estar circulando mais dinheiro. Então, as empresas, quando vão investir na sua cadeia de valor, colocando outras empresas negras naquela cadeia de supply chain, contratando mais pessoas negras e pagando um valor justo, isso vai fazer um Brasil melhor. Eu acho que esse é o salto para o futuro que todo mundo precisa buscar. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua presença. Você continue a levar para mais longe e mais distante todas essas informações que ajudam a esclarecer as pessoas, Alan. Que eu tenha força para continuar seu trabalho, professor. Tamo junto, vamos fazer isso daí juntos. Mônica, querido, da mesma maneira que as mulheres negras e todas as mulheres possam no seu trabalho encontrar aí energia, né, para transformar o dinheiro também, né, num objeto não só de desejo, mas também de construção. Existe uma frase que eu uso muito na minha plataforma, que é da Angela Davis, né, filósofa norte-americana, que diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Quero agradecer pelo convite, foi uma honra e um prazer muito grande poder participar desse programa com você. E a você, caro telespectador, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência, né? Tenham todos uma ótima semana, até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau.